Classificação de Hipócrates. Há 2.500 anos ocorreu o primeiro estudo do comportamento humano, classificando o temperamento em 4 tipos básicos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Então, gente, os estudos sobre temperamento, eles não são contemporâneos. O primeiro estudioso a criar uma teoria para explicar o temperamento humano foi justamente Hipócrates. Quem foi Hipócrates? Ele era considerado o pai da medicina. Então, de lá para cá, o temperamento se tornou um objeto de estudo de várias áreas da ciência, dentre elas a psicologia e também a filosofia. E o que será que estes estudos eles dizem sobre o temperamento? Então, de início, a gente sabe que existem 4 tipos de temperamento: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Vamos ver sobre eles agora. O temperamento sanguíneo, gente, né? Ele coloca aí, né, a imagem e coloca de início as características, né? É uma pessoa curiosa, extrovertida, animada e sociável. Então, aqui na classificação de Hipócrates, a gente tem como características, né, da introdução desse temperamento sanguíneo. Excesso de sangue, é típico de pessoas bem-humoradas, sociáveis, vaidosas e instáveis. E temos em seguida, né, as forças do temperamento sanguíneo e as fraquezas do temperamento sanguíneo. Então, assim, gente, resumidamente explicando melhor quais são essas características, né, de força e de fraqueza desse temperamento sanguíneo. Então, quem possui, gente, esse tipo de temperamento não sabe o que é passar, né, sem ser notado. Então, as pessoas com temperamento sanguíneo, elas são muito o quê? Extrovertidas, elas falam bem, né, principalmente para grandes públicos, né? São características assim primordiais e principais desse temperamento sanguíneo. Então, assim, por serem comunicadores, né, natos, quem pertence a esse grupo gesticula exageradamente, né, enquanto conversa, né, e também consegue se adaptar com facilidade, né, nas mais diversas situações. Então, pessoas com temperamento sanguíneo são bastante otimistas, sensíveis, né? Porém, também vale ressaltar que essas pessoas, elas têm o hábito de exagerar nas suas falas, né? Além de serem pessoas também muito, como é que fala? Impulsivas. Então, assim, tais pontos, né, de impulsividade e exagero precisa de uma melhor atenção, né, por parte desse temperamento sanguíneo. Então, essas são as principais características, né, desse temperamento sanguíneo. Então, assim, ele mostra aí, né, forças do temperamento, apreciador da vida em qualquer detalhe, otimista em relação ao presente e ao futuro, amistoso e afetuoso com as pessoas, compassivo e terno para com o próximo e suas necessidades. Já nas fraquezas, eles colocam aí, né, a questão de ser uma pessoa turbulenta, né, frequentemente é pouco prático e desorganizado, tende a agir belicosamente, né, quando preparado para a guerra, né, e em direção errada por sua falta de análise, tem dificuldade de se concentrar na leitura e também sua incessante atividade leva ao ocorrer de uma linha de conduta a outra na vida, né? Isso impede a questão de quê? Da produtividade dessas pessoas. Então, essas são as forças e as fraquezas de um temperamento sanguíneo, de uma pessoa que tem temperamento sanguíneo. O próximo é o temperamento fleumático, né? Que ele diz aí, ó, indivíduo lânguido, né? Ou seja, não tem traços definidos. Então, assim, gente, para começar, ele diz aí, excesso de muco, né, fleuma, encontrado em pessoas de sangue frio, reflete muito antes de tomar alguma decisão e ao tomá-la, esta é definitiva, necessidade de motivação externa constante, é uma pessoa introvertida, tranquila, dispersa, paciente e também detesta conflito.
E aqui são também as forças e as fraquezas de uma pessoa fleumática. Então, assim, gente, para vocês entenderem melhor, sabe como a gente reconhece uma pessoa com esse temperamento fleumático, né? Pela sua doçura, pela sua paciência. Então, estas são as maiores características de quem possui esse tipo de comportamento. Além disso, pessoas com temperamento fleumático, elas são excelentes observadores e também elas preferem ter uma vida pautada por rotina. Sabe aquela pessoa que gosta de rotina, horário tudo bem definidos, atividades bem definidas, sabe? Então, assim, também é a questão dos ambientes silenciosos, né? Para quem possui o temperamento fleumático, né? São verdadeiros o quê? Paraísos para essas pessoas. Então, alguns pontos que precisam ser trabalhados por pessoas que têm esse perfil de temperamento é a questão de indecisão, de falta de flexibilidade, né? E de resistência a críticas, né? Que é um dos pontos negativos desses comportamentos. Então, as forças, né, desse temperamento é espirituoso, digno de confiança, é uma pessoa prática, né, tem hábitos metódicos, né, como eu falei, aquela questão da rotina, e é eficiente. Já as fraquezas, né, tem a questão da pessoa ser uma pessoa mais lenta e apática, certo? Tem falta de motivação também, deixa de realizar muitos projetos, né, e também a questão do é, o desassossego, né, do sanguíneo e a atividade do colérico, né, juntando aí, quase sempre o aborrece, pois teme que eles o forcem a trabalhar. Então, são características primordiais dessas pessoas fleumáticas. Já o colérico, né, tem as características fortes de perseverança e de racionalidade, né, bem marcadas. Então, uma pessoa colérica, gente, ó, como mostra aí na imagem, né? A gente já vê quais características, né? Pela própria imagem desse homem, né? Possui excesso de bilis, peculiar de pessoas mais impulsivas e de humor variado, extrovertidos, emoções de difícil controle. Essas pessoas se consideram, né? E são autossuficientes, são rancorosas e soberbas. Aqui também tem as forças e as fraquezas delas. Então, assim, gente, a pessoa colérica, né? Pessoas que possuem esse tipo de temperamento, elas costumam ser bastante explosivas. E a liderança é um dos seus pontos mais fortes, né? São pessoas líderes. Então, quem possui temperamento colérico tem muita energia e também tem uma grande facilidade para trabalhar com planejamentos. E, além disso, são indivíduos, né, que lidam com as mais diversas situações da vida de maneira prática, né? Essas pessoas também são ambiciosas e podem ser dominadoras, né? Pode querer dominar o outro. Quem tem esse tipo de temperamento pode ser impaciente também, né? Intolerante. E estes são os principais pontos, né? Que precisam ser trabalhados nessas pessoas. Então, ó, nessas forças, é uma pessoa prática, eficiente, determinada em seus projetos, né? É um líder que é rápido, é ousado, é otimista. Já nas fraquezas, né, que precisa ser trabalhado, é uma pessoa muitas das vezes violenta, né? Ela se considera autossuficiente, então assim, ela não precisa das pessoas, vamos dizer assim, ela mesma basta para ela. É uma pessoa que tem ira, que tem rancor, tudo isso. Já uma pessoa melancólica, quais são as características de uma pessoa melancólica? É um perfil frio e cuidadoso, não gosta de mudanças. Então, gente, uma pessoa melancólica temos aí como excesso de fluido nervosos, são pessoas pessimistas e é característico de pessoas tristes e sensíveis, né? O próprio nome já diz, melancólico, melancolia. Forças e fraquezas dessas pessoas, né? Forças, pessoas sensíveis, perfeccionistas, analítico, é amigo fiel, certo? Abnegado na execução de qualquer trabalho. Já as fraquezas é pessoas pessimistas, são críticas, né? Tem também a questão do caprichoso, certo? Que é o temperamento que manifesta a maior alteração de ânimo, né? Então tem aí, ó, como ele diz, fases raras de euforia exuberante, as quais se segue uma fase sombria. Então, assim, gente, uma pessoa melancólica, né, tem as características, né, de timidez, solidão, pessimismo. Então, estas são as principais características de quem tem esse temperamento melancólico.
Então, com a sensibilidade, né, que é bastante intensa, pessoas com esse tipo de temperamento, elas costumam ser introvertidas e tendem também a esconder os seus próprios sentimentos. E além disso, os indivíduos com temperamento melancólico, eles preferem trabalhar com funções, né, que possam ser exercidas individualmente, certo? E não em grupo. E um dos pontos fortes de quem tem o temperamento melancólico é a questão da lealdade, tá? Porém, né, o pessimismo é algo muito forte, né, em que possui esse temperamento, né, de melancolia. E é um dos principais pontos que precisa ser trabalhado. Então, uma pessoa pessimista, gente, ela não vive bem, né? Então, gente, de modo geral, o grau de temperamento ele é variável, né, de pessoa para pessoa. Alguém pode ser 60% sanguíneo, pode ser 40% colérico, né? Ou pode ser 40% sanguíneo, 25% colérico, 20% fleumático e 15% melancólico. Ou seja, o que é que diz esse slide? Que nem todo mundo, né, apresenta o mesmo temperamento, é claro. É difícil uma pessoa ter apenas um temperamento, né? É muito difícil. Geralmente pode até ter dois, por exemplo. Como ele diz aí o exemplo do 60% sanguíneo e 40% colérico. Mas tem pessoas que conseguem ter os quatro tipos de temperamento, é claro. Tem uns que se sobressaem, né? Tem uma porcentagem maior do que os outros. Então é importante sim a gente conhecer, né, esse ramo da psicologia, né? Para até a gente nos conhecer e também, né, conhecer as outras pessoas, ver quais são os pontos fortes e fracos em relação a esse temperamento e tentar ao máximo trabalhar em cima disso, tá?